A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Eu preciso compartilhar uma instrução bíblica muito importante e muito decisiva para a sua vida. Você precisa aprender a adorar ao Senhor de todo o seu coração e com todas as suas forças, no meio das mais difíceis adversidades, nos tempos mais difíceis da sua vida. Você precisa aprender a adorar ao Senhor. E você vai entender que a adoração gera um grande resultado. Eu preciso compartilhar com vocês o que Deus fez na vida do rei Josafá. Vamos ao texto bíblico. Ainda contextualizando, Josafá foi alguém que experimentou uma intervenção de Deus muito poderosa no meio da maior adversidade. E no meio daquela adversidade aparece muito presente a figura do louvor. E isso é para nossa instrução. Isso é uma figura muito importante para nós. A adversidade de Josafá, rei de Judá, era tão grande, que eram três adversários contra ele. Eram os adversários de Amon, mais os de Moabe, mais aqueles das montanhas de Seir. Então, eram três adversários ao mesmo tempo contra ele. Era impossível ele vencer pela sua própria força, era impossível ele vencer pela sua força militar, e ele venceu por meio da adoração. Então, vamos ao texto bíblico. 2 Crônicas, capítulo 20. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Vamos entender bem esse texto bíblico. Você precisa lembrar que então havia três adversários contra Josafá naquele momento, três adversários unidos e ao mesmo tempo. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os da montanha de Seir, três adversários ao mesmo tempo, onde era impossível o rei Josafá ser vencedor por meio da sua própria força. Foi nesse contexto que Deus liberou essa palavra, que eles não teriam que lutar essa guerra. Deus disse que ordens? Parai, estai em pé e vede a salvação. Então, parar, então quer dizer um símbolo para nós, não é para nós nos mover, é para nós esperar no Senhor, que não é a nossa força que vai resolver. É claro que você precisa entender que aquilo que tiver ao seu alcance, você vai fazer. Assim como Deus manda o exército se posicionar, nós também precisamos fazer a nossa parte. Mas a gente tem que entender, esse parar quer dizer que a operação é de Deus e não nossa. Quando Deus diz estar em pé, quer dizer estar bem diante dele. Esteja saudável, esteja confiante, não esteja caído, prostrado, não esteja desanimado, mas esteja em pé. E olhe ou veja a salvação. Quer dizer que os nossos olhos vão contemplar o favor do Senhor, a favor de nós. O Senhor vai nos socorrer. O texto bíblico vai dizer também, não temais e nem vos assusteis. Ou seja, não tenham medo, não vivam assustados, e não tenham medo, não vivam assustados. Vai dizer também o texto bíblico que Josafá se prostrou e ele, dando o exemplo, ele conduziu mais pessoas também a se prostrarem, a adorarem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças. Então, no meio da adversidade, onde ele não teria como vencer, ele escutou a voz de Deus que disse, parai, está em pé e vede a salvação. E ele confiou naquela palavra. Então ele se prostrou e adorou ao Senhor de todo o seu coração. E o louvor foi muito grande, foi muito alto. Então a Bíblia vai dizer que eles louvaram ao Senhor todos juntos e louvaram com muita força, porque a Bíblia diz com voz muito alta. Então eles louvaram com muita força. Agora olha o resultado dessa adoração. É o verso de número 22.
E ao mesmo tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vamos entender isso? Então quer dizer que quando começou, preste atenção nesse termo, quando começou o júbilo ou alegria, quando começou o louvor, quando começou essa combinação de alegria e louvor, quer dizer, não estava ali tristeza, não estava ali angústia. O tempo era difícil, o tempo era apertado, o tempo era adverso. Mas eles responderam então com júbilo, que é alegria. Responderam então com louvor. Eles responderam com essa combinação das duas coisas, a alegria e o louvor. A alegria no meio da adversidade. Foi nesse cenário, quando Deus viu que eles começaram a agir dessa forma, foi onde Deus pôs emboscadas nos 3 adversários. O adversário Amon, o adversário Moabe e os adversários de Seir. Então Deus deixou eles desbaratados. Outras traduções diz que eles foram derrotados. Outra tradução diz que Deus trouxe confusão a eles e derrotas a eles. Então isso é para a nossa vida. Isso é para nossa instrução. Isso nos é um exemplo e um modelo a ser seguido. Eu vejo, então, algumas ações práticas que nos servem de exemplo a respeito do rei Josafá. Primeiro, ele era cheio de fé. Ele não confiava com meias palavras, com meio coração. Ele confiava de todo o coração na intervenção de Deus. Então ele era cheio de fé, ele era cheio de confiança. Ele não confiava na sua própria força, nem nas suas alianças, nem nada nesse sentido. Ele tinha uma total confiança em Deus. Ele era totalmente seguro que Deus poderia fazer. Ele também confiava na palavra dos profetas de Deus, porque quando você lê todo o capítulo, o rei encoraja a adorar a Deus e a confiar nos verdadeiros profetas de Deus. Então Josafá sabia que Deus falava e falava por meio de pessoas também. É o que aparece nesse capítulo. Outro exemplo muito importante é que, apesar de toda a adversidade, 3 adversidades ao mesmo tempo, não houve murmuração de Josafá. E Josafá não teve dúvidas que dessa adversidade Deus iria lhe conceder uma grande vitória. Que isso seja também para a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ser transformadora para a sua vida. Repito, que possa ser transformadora. Possa trazer toda a vida, toda a ousadia e tudo o que é necessário para você enfrentar esse momento. Se esse vídeo te edificou, não te esqueça de curtir e principalmente de compartilhar, de enviar esse vídeo a mais pessoas. A graça e a paz do Senhor Jesus.